Olá, estamos iniciando mais um programa Educação em Foco Maranhão, aqui pelo canal 40 TV Ágape de Bacabal. E hoje, em nossa pauta, nós teremos educação antirracista, preparando as novas gerações para um país melhor. Você verá também que a Escola Juarez Gomes, aqui no município de Bacabal, realizou um projeto alusivo à Semana da Consciência Negra. E na nossa entrevista da semana, o professor Botelho vai falar sobre educação do campo. Esta é a nossa pauta de hoje do Educação em Foco. Para começar bem o nosso programa, em homenagem a esse mês da consciência negra, vamos ver como é que a educação racista pode proporcionar às novas gerações um país melhor aqui no Brasil. O contraplano do próximo dia 21 vai colocar em discussão a educação antirracista. O programa da TV Assembleia vai ao ar um dia após a celebração do Dia Nacional da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que relembra a morte de Zumbi dos Palmares. Mas há décadas, o mês de novembro tem se tornado referência para atividades que inspiram a luta e resistência do povo negro, que historicamente têm sido os sujeitos do enfrentamento do racismo articulado nas diversas esferas da sociedade. O jornalista Fábio Cabral, apresentador do Contraplano, recebeu uma representante da Liesafro, licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão, e também a coordenadora do Núcleo de Relações Étnico-Racial do IEMA. Pesquisa recente que foi divulgada no Brasil, 8 em cada 10 brasileiros reconhecem que existe racismo. Só que a mesma pesquisa aponta que 1 em cada 10 reconhece que adotam práticas racistas. A conta não fecha, né? Então, essa mesa é para discutir um pouco o porquê disso e também de que forma isso pode ser desconstruído, né? Seja pelas práticas dentro da escola ou dentro da sociedade civil. A representante da licenciatura em Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Maranhão observou que o enfrentamento do racismo passa pela educação que queremos. Uma concepção básica de uma sociedade civilizatória, uma sociedade que seja cidadã e ampla. Sendo assim, é importante nós debatermos o tipo de educação que nós queremos. Uma educação que seja inclusiva, emancipatória e, acima de tudo, ela contemple a diversidade de grupos sociais que nós temos dentro do nosso país. Durante 3 blocos, o tema foi discutido e os participantes expuseram números e a realidade da situação dos negros. Chama a atenção que, apesar de mais da metade dos habitantes do país ser negra, 54% da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são os brancos que ocupam as maiores parcelas nos índices econômicos e sociais e também nas universidades. A coordenadora do Núcleo de Relações Étnico-Racial do IEMA observou que a educação antirracista existe para dar visibilidade ao debate. Esse ano especial 2023, está se fazendo 20 anos da Lei 10.639, que é a lei que traz obrigatoriedade do estudo, né, de história e cultura africana e afro-brasileira dentro do ensino regular, do ensino básico brasileiro. E a gente consegue sentir, consegue perceber e até mesmo notar uma falta de sensibilidade, uma falta de conscientização sobre a importância da discussão dessas temáticas quando a gente se depara ainda com grandes casos de racismo e de tolerância religiosa dentro de nossas escolas. O programa Contraplano vai ao ar na terça-feira, dia 21, às 15 horas, com reprises durante a semana, e vai possibilitar ao público pontos de vista sobre a educação antirracista de forma crítica e atualizada. Estão aí, né, as iniciativas inovadoras da educação, falando sobre a educação antirracista aqui no Maranhão e em todo o Brasil. E agora nós vamos para a Escola Juarez Gomes, do município de Bacabal, mostrar o projeto da Semana da Consciência Negra realizada pelos jovens daquela unidade de ensino. Neste mês da Consciência Negra, projetos e ações antirracistas são realizadas nas escolas em todo o Brasil. Em Bacabal não é diferente. E a Escola Juarez Gomes, no município de Bacabal, realiza um projeto muito especial. A Semana da Consciência Negra está realizando um projeto que foi trabalhado durante todo o mês. E com a culminância, com apresentações de várias apresentações culturais e também históricas sobre a cultura afro-brasileira. O evento foi oficialmente aberto por alunos. A direção da escola fez sua fala de boas-vindas. A banda Santa Cecília realizou uma apresentação com música de compositores negros. A professora Rita de Cássia falou sobre a importância da educação antirracista na escola. Estamos nas escolas, debatendo, dando palestra para que os alunos, dialogando com os alunos a respeito do racismo e do grande evento atual dos movimentos sociais, que é justamente trabalhar
com uma escola antirracista, né? E verificando, analisando e prestigiando que a escola está trabalhando, né? A Lei 10.639, incorporando dentro do seu projeto pedagógico o 20 de novembro. Mãe Ângela de Oxum participou do evento representando as religiões de matriz africana. Essa atividade nas escolas ela é ótima e todas deveriam também, né, estar aderindo. Né, essa Semana da Consciência Negra, como eu digo assim, a consciência negra não deveria ser lembrada só na semana, só no 20, ela deveria se estender o ano todo, as escolas, que através das escolas os nossos jovens pudessem estar aderindo mais sobre a consciência negra. Né, sobre a intolerância religiosa que ainda existe muito. E a escola ela tem o papel principal de fazer esse trabalho com os nossos jovens. A professora Cleonice Leite é uma das coordenadoras do projeto da Escola Juarez Gomes. Ressalta o projeto realizado. A gente vai abordar os primeiros químicos negros, a gente vai abordar, no caso particular da minha pessoa, que sou professora de língua portuguesa, os autores negros, de forma especial, Conceição Evaristo, Maria Firmina e Machado de Assis, que sempre foi dado como uma pessoa branca. Né? São, na verdade, várias temáticas referentes a áreas determinadas. Eu acho necessário isso que nós estamos vivenciando hoje, porque não foi um projeto engajado pelos professores em si, mas pelos alunos. Então, isso é algo muito positivo. A gente já observa que eles têm o respeito, que eles têm a autoaceitação e que eles querem levar esse grito de liberdade para fora dos campos da escola. Professora Margarete é gestora-geral da escola e destaca a importância da realização do evento. Uma semana muito significativa, muito importante, e os alunos tiveram essa iniciativa, a gestão acompanhou, porque é um debate, uma reflexão que se faz necessário no interior da escola, até porque nós vivenciamos essa temática dentro do interior da nossa escola, e a culminância hoje, né, você está acompanhando, os nossos alunos, depois das oficinas, estão manifestando todo o trabalho que tiveram no decorrer das semanas anteriores. O Dia Nacional da Consciência Negra é celebrado na data da morte de Zumbi dos Palmares, que ocorreu em 20 de novembro de 1695. Zumbi foi um dos grandes líderes quilombolas do país e teve um papel fundamental na luta e na resistência contra o sistema escravagista da época. A data, em comemoração à consciência negra, foi estabelecida em 2003 e passou a fazer parte do calendário escolar nesse mesmo ano. Pouco antes da resolução que definiu as diretrizes curriculares nacionais, DCN, para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em 2004. Projetos como estes continuam mais fortes em todo o país. Inclusive, há uma política em algumas escolas desenvolver projetos durante todo o ano sobre a questão da consciência negra. Isso vai fortalecer a identidade dos jovens negros em suas comunidades. Depois do intervalo, nós vamos para o momento mais esperado do programa, que é a entrevista da semana com o professor Botelho, falando de educação do campo. Net Pop, feita pra conectar você. Nunca foi tão bom assim. Felicidade é ter você aqui. Na cidade, no campo ou em qualquer lugar, a gente chega lá. A melhor cobertura é Net Pop. A gente conecta você. A gente vai conectar você. Net Pop, conexão, Net Pop, interação, Net Pop, tá no coração. A Doutora Ozônio é uma clínica que atua na saúde integrativa, com foco principal nos protocolos de ozonioterapia, estética corporal e facial avançada. Você que deseja tratar de forma complementar artrite, artrose, dores agudas e crônicas, infecções bacterianas, virais e fúngicas, problemas de alergia alimentar, gastrointestinal, diabetes, doenças autoimunes, ferimentos de difícil cicatrização, gordura localizada, flacidez corporal e
facial, rugas e rejuvenescimento. Temos os mais modernos aparelhos, materiais de tratamento para você e sua família. Clínica Doutora Ozônio, Rua Oswaldo Cruz, 183, Centro de Bacabal. Faça-nos uma visita e se surpreenda com nossos tratamentos de saúde e estética avançada. WhatsApp 99981224648. Clínica Doutora Ozônio, o melhor lugar para cuidar de sua saúde e de sua beleza. Chegou o momento que vocês esperam toda semana com muita ansiedade, que é a nossa entrevista da semana. Esta semana nós vamos conversar com o professor Botelho, da Universidade Federal do Maranhão, de Bacabal. E nós vamos falar sobre educação do campo. Como é que ela funciona, quais são as metodologias e por que uma pedagogia diferente para os jovens e adultos que moram no campo. Hoje nós vamos conversar aqui no programa Educação em Foco Maranhão com o professor Botelho, ele que é doutor em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão e coordena o curso de Educação do Campo, aqui no campus da UFMA de Bacabal. Professor Botelho, seja bem-vindo ao programa Educação em Foco. Obrigado, eu que agradeço e parabenizo a TV Ágape, né, pelo programa, né, reconhecendo a importância da educação, né, do Maranhão e da cidade de Bacabal. Então, por organizar, por veicular um programa que debata a educação. Então, parabenizar a TV Ágape e ao Casa Nova pela iniciativa. Olha, nós vamos falar de educação do campo, né? Como é que o senhor vê essa questão do campo? As pessoas que moram na zona rural, elas necessitam de uma pedagogia específica para atendê-los? Sim, desde de 1997, com o primeiro encontro nacional de educadores e educadoras da reforma agrária, né, se pensou uma proposta de educação diferenciada aos povos do campo. Então, portanto, por que havia necessidade de se pensar uma política diferenciada? Porque aquele modelo de educação instituído, que a literatura denomina de educação rural, né, que é baseado no ruralismo pedagógico, né, este modelo ele não contempla e não contemplava naquele momento, né, e nem neste, né, as populações que vivem no campo. Portanto, havia necessidade de se pensar uma nova proposta pedagógica, uma nova proposta educativa. Então foi a partir daquele momento, né, que se reuniu um conjunto de educadores e educadoras, entidades e organizações sociais populares para construir uma outra proposta educativa, uma outra proposta pedagógica para as populações do campo. Certo. Então, essa necessidade que descoberta saiu da própria experiência, da vivência desses jovens, desses adultos que viviam no campo. Sim, nós temos várias experiências, né, que já existiam. Por exemplo, a pedagogia da alternância, né, com a chamada rede Cefas. Então, algumas experiências já realizadas que vêm da experiência francesa e italiana, né, lá da década de 30, né? Então, aliado a outras experiências, né, como a pedagogia socialista, a pedagogia do trabalho, né, a pedagogia do movimento, a pedagogia libertária, que são matrizes epistemológicas que fundamentam a educação do campo. Então, elas deram subsídio, né, a construir essa proposta pedagógica, né, que ela se baseia praticamente num tripé. Certo. Qual é esse tripé? O tripé, primeiro, é a educação. É um projeto de educação voltado, ou tendo como base a omnilateralidade, entendendo a educação nas suas múltiplas dimensões, no caso, na sua dimensão humana, na sua dimensão histórico-cultural, na sua dimensão política e, fundamentalmente, na sua dimensão pedagógica. Então, para que um professor consiga lecionar, ele tem que ter o domínio, né, do conhecimento, que é a parte técnica, né, que a gente chama de dimensão técnica. Mas para ele também lecionar, ele precisa da dimensão política, né, ele precisa se posicionar politicamente diante dos conteúdos que existem. Assim como também ele precisa da dimensão pedagógica, ele não pode lecionar de qualquer forma. Então, portanto,
o projeto de educação que defendemos é a educação chamada omnilateral, ou seja, aquela que pensa o ser humano, e é assim que o ser humano se define, né, nas suas múltiplas dimensões. Um outro conceito que utilizamos do tripé no caso, é o conceito de campo, né? É um campo que, na verdade, qual é o modelo de campo que defendemos? É o campo da agricultura camponesa de base familiar, né? Que é a educação do campo, a gente até diz, qual é o campo da educação do campo? É o campo da agricultura camponesa de base familiar. Portanto, que campo é este? É o campo da diversidade produtiva, é o campo que produz, né, o alimento da população brasileira, é o campo da diversidade de sujeitos, né, dos quilombolas, né, dos assentados da reforma agrária, dos indígenas, né, dos extrativistas. Este é o campo, né, que se opõe frontalmente, Casanova, ao campo, né, do monocultivo, né, ao campo da tecnificação da agricultura, ou seja, o campo sem gente, né, que é o campo, né, do monocultivo. Então, há uma oposição frontal deste modelo de campo, né? Nós disputamos o modelo de campo baseado na educação do campo é o campo da agricultura camponesa de base familiar. E, fundamentalmente, um outro conceito que defendemos dentro da educação do campo é a política pública, né? Em compreender a educação como política pública. E quando nós compreendemos a educação como política pública, nós compreendemos da forma de que a educação é um direito, né? E, portanto, se é um direito dos assentados, dos indígenas, dos quilombolas, que inclusive está instituído na Constituição de 88, portanto, é um dever do Estado, né? Então, não defendemos a educação do campo com base apenas em projetos ou ações isoladas. Nós defendemos com base como política pública. Portanto, há uma necessidade de garantia por parte do Estado, tanto de escolas como também da carreira dos professores e a garantia de um currículo, né, que seja adequado às realidades das populações camponesas. Portanto, é nessa concepção de educação, né, baseada nesse tripé campo, educação e política pública, que nós assim defendemos, que inclusive são os fundamentos da educação do campo. Certo. O senhor acredita que esses princípios da educação do campo, esses fundamentos, eles podem contribuir para que o jovem e o adulto fique na própria zona rural, né, com esse conhecimento novo adquirido na universidade, para que possa fortalecer suas comunidades? Perfeito, Casanova. Você tocou numa questão importante, né? De fato, é isto que a educação do campo, né, tem construído ao longo desse tempo, né, de existência. De modo que a ideia, né, e o projeto tem sido este, né, é formar, né, jovens, professores, educadores e educadoras para este projeto, para, primeiro, transformar a forma escolar, porque o educador ele vai atuar no seu espaço por excelência, ele vai atuar na sala de aula, na escola, né, no chão da escola. Transformar aquela forma escolar, né, que não estava atendendo às realidades, né, que tinha um currículo, né, distinto, né, geralmente imposto por aquele modelo que nós chamamos de urbanocêntrico, né, a mesma educação que é ministrada na cidade, né, ela sendo ministrada na zona rural, de modo que este jovem, ao ser formado, né, neste curso, ele tem este compromisso, né, de transformar primeiro aquele espaço escolar, aquela forma escolar que está instituída, né, baseada naquele modelo que eu havia falado para você, né, no ruralismo pedagógico, estruturado na chamada educação rural, que é aquele modelo, né, onde os professores às vezes atuam e usam o mesmo instrumental, às vezes um recurso didático que não é apropriado para a realidade das populações camponesas, porque, embora a gente saiba que o conhecimento ele seja produzido historicamente pela humanidade, né, mas nós temos as particularidades, né, para trabalhar com os instrumentos pedagógicos relacionados ali com a comunidade, o próprio conhecimento, né, produzido pela própria comunidade, né. Então, essa contextualização, né, que de fato não havia nesse modelo anterior, né,
nós estamos propondo esta mudança, né? Que estes jovens, ao serem formados, transformem a forma escolar para também transformar as suas comunidades, né? Que é importante, né? Então, de modo que a transformação da forma escolar e a transformação da comunidade, ou seja, dos territórios que ali residem, é também uma outra tarefa dos jovens que são formados na educação do campo. Então, transformar a escola e transformar também a sua comunidade, justamente contribuindo, né? Tanto com a escola, né? Construindo o projeto pedagógico naquelas que não têm, né? Construindo uma gestão democrática da escola, fazendo com que a comunidade participe. A gente tem um exemplo aqui no município de Bacabal, né, de uma escola do campo, se você me permite citar, que é uma escola chamada Catucá, uma experiência importante, né, num povoado, né, que é uma das nossas... a escola de lá, ela é coordenada por uma de nossas discentes, a Vanderlúcia, né? Não que não tenha outras experiências, eu vou trazer apenas a experiência de Catucá, onde, né, a escola, a comunidade escolar, ela se sente, né, de fato, né, atuante, participante dentro daquela escola. Eles não têm aversão àquele espaço escolar, atuam ali diretamente os discentes ali da educação básica, né? Organizam a escola, organizam a biblioteca. Então é uma forma que nós compreendemos que a comunidade, né, a gestão da escola, ela precisa caminhar nessa direção, né, de encontro à comunidade, transformando a realidade daquela comunidade. E é para isso que os nossos jovens, né, nossos egressos, eles são convocados, né, a transformar a forma escolar, e também transformando a forma escolar, eles estarão transformando também a comunidade. Ok. Então, professor Botelho, uma coisa interessante que acontece aqui nos municípios da região é que, por exemplo, os alunos que estudam na zona urbana, que são da zona rural, às vezes eles somem por um certo período de tempo da escola, porque vão ajudar os pais na colheita do arroz, na mandioca e outras culturas que eles fazem aqui, né? Como é que o senhor coordena um curso de educação do campo na UFMA? Como é que funciona o período? É normal com os outros cursos ou tem um horário alternado de funcionamento dos cursos? Perfeito, Casanova. Você sempre traz as questões importantes, né? Na verdade, a nossa organização pedagógica, ela se dá com base na chamada pedagogia da alternância, né? É aquela em que os jovens, né, nós organizamos a nossa alternância um pouco distinta da alternância, por exemplo, da Rede Cefas, que eles têm uma organização pedagógica, né, distinta, mas é um modelo que a gente se espelha, né? Como havia dito, né, lá no início, nós trazemos uma experiência da Rede Cefas, que é justamente a pedagogia da alternância. Só que a nossa alternância, ela se dá de que forma? Nós organizamos os nossos jovens, eles passam um tempo aqui, né? Nós organizamos o semestre em 2 tempos, né? Que é justamente um tempo aqui na universidade, que eles passam aproximadamente 5 semanas, depois retornam para suas comunidades, passando mais ou menos um mês, né, 4 a 5 semanas, e depois retornam para a universidade para fazer o segundo tempo universidade, né, que é justamente no mesmo período. De modo que o curso ele funciona durante o dia, né, manhã e tarde, é um curso integral, né, onde os estudantes eles ficam alojados na universidade, eles têm direito ao café da manhã, almoço, jantar, e nós temos 2 alojamentos, um alojamento masculino e um alojamento feminino para esses jovens. De modo que, como nós não temos um alojamento ainda que tenha capacidade para abrigar todos os discentes, né, nós fazemos um rodízio, né, de turmas. São 2 grupos de turmas. Como nós temos 6 turmas, cumprindo agora o seu percurso formativo, então nós trazemos 3 turmas no mês. Aí elas alternam, no outro mês a gente alterna com as outras 3 turmas, de modo que nós fazemos as 4 alternâncias, né? São 4 tempos comunidade num semestre e 2 tempos, nós fazemos 4 tempos universidades, né? Num semestre e 2 tempos comunidades. E é importante, Casanova, você também mencionar agora
que de fato esta preocupação ela se dá inicialmente porque os jovens, eles também, além de estudar, eles precisam conciliar, né, o trabalho das suas propriedades, o trabalho da propriedade da família. E, portanto, é nessa perspectiva que pensamos que esse modelo da pedagogia da alternância, embora a gente tenha algumas avaliações, ele é importante para ser mantido, de modo que os jovens eles conseguem, né, conciliar o seu trabalho em casa, né, com a sua vida acadêmica aqui em Bacabal. Então estudam intensivamente, fazem seus trabalhos e conseguem, de fato, ter êxito no seu processo educacional aqui em Bacabal. E aí nós, conforme havia te mencionado, nós estamos com estas turmas, né? E os jovens, eles têm, de fato, né, cumprido as suas tarefas, organizado, eles se organizam em núcleos, né, ou em equipes, né, para conseguir dar conta das tarefas. Nós temos um processo que a gente chama de organicidade interna do curso, né, onde eles se organizam em 7 equipes, né, para fazer as suas tarefas na universidade, porque quando chega aqui na Universidade Casanova, os jovens, né, na verdade, eles precisam ter uma certa organização pedagógica deles mesmos, né, para poder dar conta das suas tarefas. Então, além da atividade acadêmica, eles também têm os seus afazeres, né, os seus outros afazeres nos outros tempos livres e, portanto, essas equipes de organicidades, elas são importantes para que esses jovens eles organizem o seu tempo de estudo e as suas atividades que precisam fazer, lavar roupa, né? Que eles precisam fazer durante o tempo que estão aqui, durante esse mês que estão. Então, de fato, a pedagogia da alternância, ela é importante, né? É diferente da Rede Cefas, que geralmente organiza a sua alternância de 15 em 15 dias, né? Onde os estudantes eles passam 15 dias na escola, depois 15 dias na comunidade, eles são acompanhados por um monitor. E nós, Casanova, este ano, nós fomos contemplados com um recurso, na verdade todas as licenciaturas a nível nacional, aquelas que atuam com base na pedagogia da alternância, nós recebemos um valor, né, do MEC, né, que na verdade sofreu um processo de reestruturação, né, neste novo governo, né, que encaminhou um apoio complementar, né, para acompanhamento dos jovens, né, desses jovens, dos estudantes, dos acadêmicos nas suas comunidades. Então nós, a partir do ano que vem, nós já aprovamos esse projeto, né, que é o projeto de tempo comunidade, onde os professores irão acompanhar, né, os estudantes nas suas comunidades, de modo que antes desse processo nós não tínhamos esse apoio complementar, este recurso, né? Agora o MEC destinou um valor, né, específico para esse acompanhamento. Tá? Ok, então nós estamos conversando com o professor Botelho, coordenador do curso de Educação do Campo da UFMA em Bacabal. Se a gente fosse falar de Educação do Campo, a gente passaria aqui o dia todo falando e ainda tinha assunto para a gente realizar um seminário, né? Então o nosso tempo é pouco, a gente queria agradecer a sua entrevista no nosso programa Educação em Foco e deixar a sua vontade para deixar a sua mensagem ao povo bacabalense, ao povo de Bacabal e região, todo o Maranhão que estão nos vendo, né, sobre a educação do campo aqui em Bacabal. Primeiro, Casanova, agradecer à TV Ágape, né, pela iniciativa, como disse, né, por esse programa, Educação em Foco, né. Nós compreendemos que a educação ela é um elemento transformador da sociedade, como diria o próprio Paulo Freire, né. A educação não é a única, né, mas sem esta não há transformação, né, da sociedade. Portanto, é um elemento importante, imprescindível na vida do cidadão, né, e da cidadã. Nós agradecemos também a cidade de Bacabal, né, por, na verdade, nos hospedar a Universidade Federal do Maranhão, né, e a Universidade Federal do Maranhão também tem contribuído consideravelmente, né, com a educação aqui do município de Bacabal. Então, é uma parceria, né, que se dá entre as instâncias, os entes federados, né, estadual e municipal, né. Então, para nós é uma
é um privilégio estar aqui nessa cidade, né, acolhedora. Muitos professores não são daqui de Bacabal, mas já fixaram residência aqui em Bacabal por trabalhar na cidade. Então, queria dizer que nós da Educação do Campo nos sentimos muito felizes e agradecidos por estar aqui nessa cidade, embora reconhecendo que o curso de Educação do Campo ele tem um público muito diverso de estudantes que é de praticamente todo o Maranhão, né, Casanova. Então, não são discentes apenas daqui do município de Bacabal. Nós contribuímos, e a Educação do Campo ela tem ajudado a transformar a realidade, né, do estado do Maranhão, tem um impacto social muito grande nas comunidades desses 106 egressos que já foram formados nessas 11 turmas que estão em percurso formativo ainda. Então, muito provavelmente, nós teremos mais de 20 formandos agora nesta turma que sairá, de modo que a Educação do Campo ela vem contribuindo, né, muito fortemente no que diz respeito à questão social do estado do Maranhão, especificamente no que diz respeito à transformação das formas escolares, né, das escolas do campo, com os seus egressos, né, com as pessoas que têm contribuído e fundamentalmente também com as comunidades da zona rural do Maranhão. Então, de modo que nós, né, compreendemos a importância do curso, compreendemos a importância da universidade aqui em Bacabal e compreendemos também a importância deste programa que você faz, né, que focalizar, né, dar um foco para a educação, conforme o próprio programa. Ok. Então nós conversamos com o professor Botelho, ele que é doutor em políticas públicas, sobre educação do campo. Esse foi a nossa entrevista da semana no programa Educação em Foco Maranhão, um jeito novo de fazer jornalismo para transformar a sociedade. Então está aí, né? Muito boa esse bate-papo com o professor Botelho sobre a educação do campo. Espero que todos tenham compreendido como funciona esse curso. Aqui em Bacabal funciona na Universidade Federal do Maranhão, no campus do Bambu. E acho que ficou bem esclarecido a importância e o atendimento diferenciado que esses jovens e esses adultos da zona rural têm por parte da educação. Nós chegamos ao final do Educação em Foco Maranhão. Voltamos no próximo sábado, cheio de novidades pedagógicas para vocês.